Hello people, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o primeiro vídeo deste canal, tá? Que esse canal existe no meu coração desde 2013, 2014. Eu estou concretizando ele apenas quase 10 anos depois. Porque eu esperei as condições perfeitas, mas como vocês podem ver, não existe, porque nem cenário nós temos, tá? Mas eu resolvi parar de procrastinar e por isso resolvi começar. E o primeiro vídeo deste canal, o tema será sobre fases. Porque faz muito sentido essa coisa do ter um canal no YouTube na época de lá em 2013, 2014. Tudo tava começando, né? Então poderia o adulto, né? O pai, a mãe falar: ah, é fase isso aí, larga a mão disso, que não sei o que é fase. E não é fase, porque cá estou eu 10 anos depois tentando realizar o meu sonho de criança, adolescente, mas acredito que agora agregando muito mais conteúdo para este canal, tá? Porque eu acho que agora eu tenho mais experiências, mais assuntos para compartilhar, porque este canal, o intuito dele vai ser compartilhar experiências, compartilhar coisas, mostrar que você não passa pelo que você está passando sozinho, que todo mundo passa por muitas coisas em comum, mas enquanto a gente está passando, né, por aquela fase, parece que só acontece com a gente, né? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Bom, e para falar sobre fases, não tem como não falar sobre as fases socialmente impostas, né? Aquelas fases que estão meio que nas letras miúdas da vida, né? Que é você nascer, você crescer, você estudar, você namora, você noiva, você casa, você tem filhos, né? Que são as fases meio que mais comuns, digamos assim. E elas quase que vêm com uma idade pré-estabelecida, né? Assim. Você tem que namorar ali dos, sei lá, 18 aos 20, aí dos 20 aos tantos você noiva, aí você tem que casar antes dos 28, aí você tem que ter filho antes dos 30, porque depois... Calma, tá? Eu acho que eu tô na confusão dos 20 e poucos, né? Que eu tenho 23. E essa idade é complicada, né? Porque você meio que saiu da fase mais infantil. Aí você foi pra uma fase que você achava que você sabia de tudo, que é a adolescência, né? Que você acha que você sabe de tudo, que você já tem um posicionamento sobre tudo e não sei o quê. E aí você entra numa fase que você percebe que você não sabe nada. E que o mundo que o mundo não é nada daquilo que você imaginava e que, né? É uma fase complicada, a fase dos 20 e poucos. Pelo menos eu acho que é uma fase complicada. Talvez você aí do outro lado também concorde comigo. Que é uma fase que você já tem responsabilidade de adulto, na maior parte dos casos, né? Só que você ainda não tem a mentalidade de um adulto. Então é uma fase que você faz muita caca, muita escolha ruim, entendeu? Às vezes você tem a sorte de ter pessoas à sua volta que te instruem e você ouve, né? Porque também nessa fase dos 20 e pouco a gente quer aprender com as nossas próprias cacas, não com as cacas dos outros, né? A gente quer fazer as nossas próprias, a gente quer ter o nosso próprio tombo, não quer aprender com o tombo dos outros. Isso também é bem comum. Falo por mim, tá? Mas são necessárias. Todas essas fases são necessárias. Só que cada um tem a sua, né? Essas fases meio que pré-estabelecidas, digamos assim, que às vezes a família ou a própria sociedade às vezes acaba pressionando a gente. Por exemplo, eu entrei na faculdade com 17. O que eu sabia com 17? Que dirá saber o que eu queria fazer o resto da minha vida? Não é uma regra, obviamente, né? Você pode fazer 1, 2, 3 faculdades, você pode fazer uma faculdade e depois trabalhar em outra coisa. Não tem uma regra pra isso, mas levando ao pé da letra, o que todo mundo costuma pensar sobre a faculdade é que você faz uma pra trabalhar naquilo o resto da vida. E assim, com 17 anos, eu malemar sabia escolher, sei lá, o que eu ia jantar, que dirá uma faculdade. Mas não, você terminou o ensino médio, o próximo passo é o quê? Fazer faculdade? Óbvio, né? Que outra coisa você faria? Pelo menos pra mim foi assim. E o problema dessas fases está em você pular fases. Não pule fases, entendeu? Eu sei que às vezes a gente tá passando por alguma coisa que a gente quer muito que acabe, porque é complicado, né? O crescimento, a evolução de uma maneira geral é difícil, é desafiadora, é dolorosa, mas você não vai estar pronto para a próxima se você não passar por essa. Porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de você estar passando por aquilo, independente do que você acredita ou não. Mas as fases, as situações que acontecem na nossa vida só acontecem para que a gente aprenda algo, né? E geralmente o que a gente vai aprender naquela fase é exatamente o que a gente vai precisar de bagagem para a próxima. Então não tem como pular a fase. E outra coisa que eu preciso falar é sobre a nossa geração. É um peso muito grande pra gente que está na internet
e ver as outras pessoas crescendo num ritmo tão diferente do meu. Porque isso já acontece na vida, normalmente. As pessoas, cada uma tem o seu tempo e o seu ritmo. Isso é normal. Mas é que fica escancarado quando você tá na internet. Você tá lá no Instagram, no YouTube, além do que lá não é a vida real, né? Mas a gente acaba tomando como base aquilo, aquela superficialidade que a gente tá vendo, e tomando aquilo como, a pessoa já tá muito na minha frente, eu tô atrasada, eu tô perdendo tempo, por que que eu já não tô onde essa outra pessoa tá? Ela tem a mesma idade que eu. Calma. Eu comecei a entrar nessa pilha e assim, não vale a pena, porque cada um tem que percorrer a sua própria estrada, entendeu? Cada um tem que passar pelas suas fases para ter as experiências e a maturidade para chegar lá. E às vezes aquela pessoa, o caminho dela é diferente, as escolhas dela foram diferentes das suas, a história de vida dela... A história de vida dela foi diferente da sua. Então não dá pra comparar, seria covardia você querer comparar a sua história, a sua trajetória, o seu ritmo e as suas fases com o do outro, porque são pessoas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, entende? Não dá pra você chegar no mesmo lugar do outro sem trilhar o mesmo caminho que ele, entende? Então, sem passar pelas mesmas dificuldades que ele passou, você vai chegar em caminhos diferentes. Assim, estou dizendo em experiência de vida, não tô dizendo num cargo, esse tipo de coisa, porque se uma pessoa que você admira tem um cargo XYZ na empresa, você também pode chegar lá. Não é isso que eu tô querendo dizer, foca aqui na minha linha de raciocínio, tá? E é muito difícil pra gente que tá no digital, que tá acompanhando a vida superficialmente das outras pessoas, lembrar disso às vezes, porque é uma autocobrança muito grande. A gente se cobra demais o tempo todo por estar fazendo menos, por estar atrasado, por não estar sendo produtivo o suficiente, por não estar estudando o suficiente, por não estar trabalhando o suficiente, né? Ou não estar viajando o suficiente, vivendo o suficiente, estar só em casa, enfurnado, trabalhando. Mas entenda que cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua fase. Não se compare com as pessoas da sua rede social. Primeiro porque é 10%, 5% ou 1% do que é a vida dela de verdade, quais são as dificuldades por trás daquilo. Porque tudo tem um bastidor. Não é porque ali tá bonito, tá gostoso e tal, que ela não tá passando por alguma coisa por trás, que ela não tá enfrentando as fases dela, os desafios dela, tá? E às vezes o que ela tá passando, se você estivesse no mesmo lugar, você não teria experiência psicológica, emocional pra lidar. Por quê? Ela já passou por mais fases que você, ela já criou a bagagem necessária pra lidar com aquela situação, e você talvez ainda não. Bom, eu acho que esse vídeo já ficou até um pouco longo pra falar sobre fases, mas entenda que você tá no tempo certo, tudo passa, tá? Desde a fase mais difícil que você tá passando, pelo desafio mais complicado que você tá enfrentando, que você acha que não vai dar conta, vai passar, você vai conseguir. Você tá no tempo certo, no ritmo certo, você está exatamente onde precisa estar, tá? Então não pule fases, não queira se atropelar, não se sinta atrasado, porque cada um está no seu momento, na sua caminhada, na sua jornada, tá? Aproveite cada fase, tente tirar o melhor de cada uma delas. Tenha em mente que, independente da dificuldade ou do quão desafiadora tá sendo essa fase, ela tá aí pra te ensinar alguma coisa, tá? Você não tá passando pelo que você tá passando à toa, e ela vai te ensinar o que você precisa aprender pra viver uma fase muito melhor daqui pra frente. E que a gente nunca perca o ânimo, né? E a curiosidade de saber o que está por vir, qual que é o próximo, e vamos evoluir, vamos melhorar e vamos correr atrás daquilo que a gente quer pra gente, tá bom? Ficou um vídeo meio motivacional, mas é porque é o que eu estou passando. E eu vou falar mais sobre isso aqui com vocês, porque fases e muitas coisas que a gente passa parece que é só com a gente, mas não é só com a gente. A maioria das pessoas está passando por isso também, ou já passou, ou vai passar. E é legal compartilhar pra saber que a gente não tá sozinho, tá? Você não tá sozinha. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!